Olá, irmãos, obrigado pela oportunidade de participar do projeto. Eu tenho a responsabilidade de falar de João Batista, um profeta que foi profetizado sobre ele pelo profeta Isaías, que seria a voz que clamaria no deserto. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o início, que ele era filho de Zacarias e Isabel, sendo Zacarias o sacerdote do templo e Isabel da descendência de Arão. Um casal idoso, onde Isabel era estéril, e orava ao Senhor, clamava por um filho, e onde essas orações foram atendidas, mas não foi apenas um filho, uma criança que ainda no ventre já era cheia do Espírito Santo, que ao escutar a voz da mãe do Senhor, do Salvador, saltitou na barriga da mãe. Então, ele foi aquele que tinha sido anunciado pelo profeta, que veio depois de 400 anos de silêncio, que os profetas cessaram, e depois de João não teve mais, apenas o próprio Cristo chegando. Aquela difícil missão de endireitar as veredas do Senhor Jesus, que era a sua incumbência, e ele a fazia em um local inusitado, ele fazia no deserto, ele clamava arrependimento no local onde multidões iam ter com ele e que ouviam, cheio do Espírito Santo, e se arrependiam, porque quem o fazia era o próprio Espírito. Então João, ele tinha essa responsabilidade de endireitar as veredas do Senhor. E mais, ele teve a responsabilidade de batizar o próprio Cristo Jesus. E quando o fez, teve a confirmação através da visão que tinha sido a ele anunciada. Aquele a quem tu vê o Espírito Santo de Deus descer sobre ele como uma pomba, esse é o Cordeiro de Deus. E quando ele o viu, ele anunciou aos seus discípulos, ele anunciou a todos a quanto teve oportunidade. Então, mesmo sendo ele um profeta, alguém que falava com o Espírito, que ouvia o Espírito Santo, aquele que servia diretamente a Deus, quando teve a oportunidade, se fez pequeno. Ou seja, quando indagado quem ele era, ele não disse que era um profeta, ele não disse que era Elias, como foi questionado, ele não disse que era Cristo, ele disse apenas que era a voz que clamava no deserto. E ele, quando teve a oportunidade de testemunhar de quem era aquele, ele disse, olha, aquele é Cristo Jesus, aquele é o Salvador. Mesmo num tempo onde era difícil falar sobre arrependimento, num tempo onde era difícil falar de Cristo, porque o Cristo seria um Salvador e era interpretado como alguém que libertaria Israel da escravidão, do jugo do Império Romano. Bem sabemos que essa libertação é muito maior do que apenas a questão militar. Mas João, ele anunciou, e no momento de enfrentar as dificuldades, ele o fez de cabeça erguida. Ele morreu por decapitação por conta de Herodes, e Herodias, que foi a mulher de Filipe, que Herodes tomou como esposa, coisa que era ilícito, tanto anunciado por João Batista. E ele era aquele homem que fazia aquilo que o Espírito mandava, independente das consequências que ele poderia sofrer. Então ele enfrentava uma nobreza, uma corte, falando que ela gerava frutos dignos de arrependimento, mesmo sabendo que isso seria perigoso para ele. Mas imaginem vocês ouvir, ou que outros ouvissem sobre você, dizer que não existiria outro homem maior, filho de mulher. Foi o que o próprio Jesus falou sobre ele. E quando questionado mais na frente Jesus sobre o seu ministério, ele por diversas vezes falou, olha, se vocês não crerem em João, por que estão me questionando? Jesus usava João como uma referência para alertar aqueles que, se vocês não creem em João, que era aquela voz que foi anunciada a vocês,
Como vocês podem crer no que eu falo? Eu que sou aquele que cumpre a vontade de Deus, né? Eu que sou o Filho de Deus. Então, meus amados, eu queria agradecer a oportunidade. É uma pequena explanação do meu entendimento sobre João. Espero que possa ter contribuído com esse vídeo. E Deus abençoe a cada um de nós com a graça e paz do Senhor. Amém?